Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Mousse Cake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e recebendo Dr. Gustavo Mendes Lima Santos. Ei, doutor Gustavo, o senhor falar para Ribeirão Preto, o senhor deve ter uma saudade daqui, não deve, não? Tenho demais. Na verdade, sempre que eu tenho oportunidade eu volto. Meus pais estão aí, então é uma cidade muito querida para mim. Desde já está convidado para o almoço, para o café, para o happy hour. O senhor está convidado e faço questão que o senhor esteja com a gente aí, por favor, quero vê-lo pessoalmente. Muito bom, obrigado. Mas o Gustavo é gerente-geral da Anvisa e especialista em regulação e vigilância sanitária, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos. Bom, doutor, a frase é a seguinte: eu prefiro dar a terceira dose nos idosos do que dar a primeira dose nos mais jovens. Frase do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Faz sentido? Pois é, essa é uma discussão que tem tomado corpo agora, principalmente depois da reunião dessa semana da Anvisa, em que a gente levantou dados que mostram que a proteção de idosos imunocomprometidos pode ser reduzida. Na verdade, a gente sempre soube que a proteção de idosos é menor do que da população adulta ou de crianças, porque a gente tem esse fenômeno chamado imunossenescência, que é a perda da resposta ao longo da idade. Então, com esses dados foi que a gente apresentou as informações e que gerou essa sugestão para que se começasse a planejar uma terceira dose. Só que a gente sabe que a cobertura vacinal da população como um todo é muito importante. Então, por isso que a gente tem buscado sempre estimular uma maior cobertura vacinal. Então, é preciso vacinar mais pessoas. A gente hoje está só com 25% das pessoas que tomaram 2 doses para as vacinas que tomaram 2 doses. E isso faz com que a gente precise avançar nisso primeiro, porque a gente sabe que o controle de variantes vem pela vacinação em massa. Então, apesar de não ser responsabilidade da Anvisa essas decisões, e isso é importante ficar claro, a Anvisa é o órgão técnico que aprova a qualidade das vacinas, aprova se elas são seguras e eficazes. Essa é uma decisão dos gestores que podem, com base nos seus critérios, tomar decisões distintas do que está na bula. Mas, na realidade, né, aqui a gente costuma falar que vai subir no trem com ele em movimento, é grande chance de você cair no chão e bater a boca no chão. Mas a ciência, a medicina, os órgãos regulatórios como vocês estão tendo que fazer isso. Quer dizer, aparece o vírus, tem que criar a vacina, tem que testar a vacina, essa adquire uma determinada imunidade, essa não, essa tem mais, essa tem menos, essa tem consequências, essa tem plano A, plano B, quer dizer, na verdade está jogando e mudando tudo junto, né? Exatamente, a gente está conhecendo a pandemia, conhecendo esse vírus há pouco tempo. A gente está falando mesmo o genoma desse vírus foi mapeado em janeiro do ano passado e já conseguimos uma vacina, e isso com um esforço enorme da ciência, da regulação. Então, a gente ainda está conhecendo muitos aspectos. A gente, por exemplo, na questão das variantes, né, a gente tem mais de 20 mil variantes catalogadas. Nem todas, 20 mil, nem todas são de preocupação. São de preocupação aquelas que são mais transmissíveis, associadas a casos mais graves. E isso é um conhecimento que se adquire com o tempo, né? Quando a gente estava em 2020, a gente não imaginava que ia ter tantas variantes. Então, a gente está fazendo um esforço enorme para construir esse conhecimento, mas o que a gente sabe como órgão regulador é que ter uma cobertura vacinal ampla é uma estratégia para barrar
os casos graves de vírus. Então, por isso que é preciso ampliar essa vacinação. Se para alguns a velocidade é lenta, se para alguns, por que demora tanto, por isso ou por aquilo, eu fico imaginando, em 1919, na gripe espanhola, o que a ciência pôde fazer naquele momento com aqueles recursos. Pois é, né? Não, muita gente fala porque demorava 10 anos para ter vacina, e essa vacina veio muito rápida e não sei o quê. Só que o que a gente tem que pensar é que o que a gente está vivendo hoje é diferente do que a gente viveu em qualquer outro período da história. Nem a gripe espanhola, nem qualquer outra pandemia que pode se imaginar tem semelhança pelo fato de que o conhecimento científico que a gente tem hoje, a capacidade de circulação, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem científico é totalmente diferente. Então, por isso que não dá para comparar a realidade de outra situação com agora. A Anvisa, basicamente, virou protagonista da novela das 9, né? Porque, o que se falou em Anvisa nunca se falou, nunca antes na história desse país se falou em Anvisa tanto quanto foi falado no último ano. Naturalmente que vocês conseguiram isso, eu quero desejar a você, ao contra-almirante Barra Torres, a todos os conselheiros, cumprimentar os que vocês conseguiram passar de lado e desviaram da política, desviaram do foco maledicente, das preocupações, e reafirmaram a condição de independência da Anvisa e da condição técnica que é o papel dela. Exatamente. Isso é um esforço que vem de uma equipe que já está há muito tempo aqui. Eu, por exemplo, trabalho aqui há 18 anos na Anvisa, e as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe tem mais ou menos 250 pessoas aqui na área de medicamentos, o tempo médio é de 10 anos. Então, a gente já passou por muitos governos diferentes, a gente já passou por muitas situações diferentes, e o nosso foco é sempre técnico. E a gente também tem o apoio das outras agências reguladoras, que são nossos pares. Então, o que a gente vive aqui no Brasil, agências lá de fora viveram. Vocês devem lembrar do final do ano passado, em que o Trump tentou aprovar a vacina da Pfizer antes do tempo, antes das eleições. Então, a pressão sobre as agências reguladoras é uma coisa que existe globalmente. Mas nós temos o caráter técnico, os nossos critérios são técnicos para que a gente possa garantir que os produtos têm qualidade, segurança e eficácia. Então, acho que isso que fez que a gente separasse um pouco de outras discussões que não essas. Bom, do que nós temos aí no mercado hoje, novidades, por exemplo, a notícia da Coronavac em relação a adolescentes ou jovens, né? Ainda gera alguma insegurança para esse público, e vocês pediram mais dados, mais documentos para o Instituto Butantan para poder liberar ou não para esse tipo de público. A decisão que a gente tomou essa semana não é uma decisão definitiva, não inviabiliza a vacina para essa população, mas o critério é um critério harmonizado internacionalmente para se aprovar vacinas para crianças. É preciso fazer testes que mostrem que elas são seguras e que elas realmente vão funcionar nessa população. O estudo que foi apresentado é um estudo que tem um indicativo importante de que a vacina pode funcionar, mas é muito limitado no tamanho. Então, o que a gente fez foi dizer não nesse momento, mas, claro, estamos abertos para novos dados que surgem, que podem surgir, para que a gente possa revisar essa decisão, caso seja adequado. Até porque é importante salientar que a própria Coronavac ainda está em estágio emergencial, né? Ela requer ainda a aprovação completa dela, permanente. E aí eu te pediria para você explicar isso para o telespectador, quer dizer, a pessoa entender o que é o estado emergencial, por que precisa do outro, por favor. O uso emergencial foi uma ferramenta criada na pandemia aqui no Brasil, e a ideia foi que, se as vacinas já tivessem a segurança muito bem caracterizada, importante destacar isso, a segurança está totalmente caracterizada, e a eficácia já atingiu o valor mínimo de 50%, que foi o acordado internacionalmente entre os cientistas, para se aprovar uma vacina,
Ou seja, se a eficácia é maior que 50%, já vale a pena. Você vê que não é um critério da Anvisa, né? É um critério mundial. É um critério mundial que leva em conta a circulação do vírus, né? Se a gente estivesse falando de um vírus que circulasse menos, talvez a gente aplicasse um critério de 70%, 90%. Mas como circula muito, está tão disseminado, uma pandemia, 50% já é um ganho enorme se a gente consegue frear casos graves, casos sintomáticos. Então, as vacinas de autorização de uso emergencial, quando elas cumprem esse critério, elas já pedem autorização da Anvisa para o uso. E os estudos seguem. Mas não vai mudar isso que já foi verificado na segurança e no mínimo de eficácia. Então, por isso que quando a gente dá autorização de uso emergencial para a vacina, é uma maneira de que ela já esteja sendo utilizada o quanto antes para a gente frear os casos graves e sintomáticos. E aí, o compromisso que a empresa faz os estudos continuam, o acompanhamento dessas pessoas continua, e depois, fechando tudo isso, que se pede o registro. O que a gente falou na reunião essa semana foi que o Instituto Butantan ainda não mandou esse acompanhamento das pessoas que participaram do estudo da Coronavac. E é só com esse fechamento que a gente, então, segue para o registro. Que aí sim o registro já é uma posição definitiva. A autorização de uso emergencial só compensa, só vai existir enquanto tem pandemia. Claro. Se não tiver mais pandemia e a Coronavac não tiver o registro, ela não vai ser mais utilizada. Recentemente, houve uma negativa em relação à Sputnik, e aí, mais uma vez, a gente quer deixar claro que não existe política, não é política internacional, que não é nada, absolutamente nada disso. Então, provavelmente, o laboratório não forneceu documentos suficientes para que, pelo menos, tivesse autorização emergencial, apesar de que o representante brasileiro quis induzir à política essa momentânea negativa. A Sputnik, as discussões começaram no ano passado. Primeiramente, havia a expectativa de se fazer um estudo da Sputnik aqui no Brasil. Os russos chegaram a ter uma parceria com o Tecpar no Paraná, depois mudaram para a União Química, que é uma indústria farmacêutica aqui no Brasil, e existia essa expectativa de fazer um estudo. Mas depois eles mudaram a estratégia e resolveram pedir autorização de uso emergencial. E quando a gente for olhar os dados que subsidiaram a aprovação dessa vacina na Rússia e em outros países, nós vimos que não cumpriam com os critérios de qualidade, segurança e eficácia que são exigidos para a nossa aprovação. E foi por isso, então, que a gente teve esse primeiro posicionamento. E lá naquela época a gente também já falou, olha, isso é um posicionamento do momento. Isso foi em abril, aí depois de abril eles apresentaram algumas novas informações, eles apresentaram um parecer de aprovação da Rússia, da agência russa, que era uma agência que estava prevista em lei para ser uma agência de referência para o Brasil, só que quando a gente olhou o parecer da Rússia, a gente viu que ainda tinham questões preocupantes, principalmente a questão do adenovírus replicante. E aí o que a gente fez, falou, se quiser vir, vai ter que cumprir com uma série de condicionantes, e um dos condicionantes principais foi ter que fazer um teste para mostrar que não tem adenovírus replicante nessa vacina. Adenovírus replicante é bom explicar, né? Porque nem sempre todo mundo tá ligado, são termos muito técnicos, mas o adenovírus replicante é como se o vírus que serve para levar, o vírus que é inativado, que serve para levar o material genético do coronavírus para gerar resposta imune, para gerar anticorpos na gente, ele tem que ser um vírus que não se replica, ele tem que ser um vírus que serve só para levar, ele é só um veículo. Só que na vacina da Sputnik, pelos dados que nós observamos, que eles próprios relataram, a gente viu que esse vírus estava se replicando. E como é um vírus que a gente não conhece, porque ele é modificado geneticamente, a gente levantou questões de segurança e disse que não poderia aceitar dessa forma. Então, é isso que ficou como condicionante e acabou que encerraram, pelo que eu soube, a gente não acompanhou mais porque eles não apresentaram mais informações, mas eu soube que os contratos não avançaram na aquisição. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. São muitos lugares num só lugar. São Paulo está com muita saudade de você. E sabe o principal motivo? São Paulo é para todos. É o estado do Butantan, que leva esperança da vacina para todos. Respeitamos você e todos os cuidados para te receber com toda a hospitalidade, ainda com distância, mas de braços abertos. São Paulo para todos. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo e tendo a honra de o Ribeirão Pretano Gustavo Mendes, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, está dando uma aula para as pessoas terem mais segurança e tranquilidade em relação à vacinação. Bom, apesar disso, a Anvisa liberou aí nós saímos do primeiro bloco falando da Sputnik, ela liberou 1.000 unidades para serem aplicadas, né? E seria uma experiência ou sei lá, um sinal? Na verdade, a gente colocou uma série de condicionantes, foram 30 condicionantes, né, para que tanto a Sputnik quanto a Covaxin, que eram vacinas que não tinham apresentado todos os dados que nós considerávamos mínimos, a gente colocou essas condicionantes para que pudesse ter um uso disseminado. Então, a gente restringiu em 1% da população de cada estado que pediu para comprar a Sputnik o uso, e esse 1% teria que ser, além, claro, dos testes que teria que se fazer na vacina para mostrar que ela é segura e que ela tem qualidade, esse 1% que usaria seria acompanhado muito de perto para que pudesse gerar resultados e a gente ver se estaria tudo bem. A gente considerou isso num ambiente de estudo, sim, de efetividade. Então, tendo em vista as lacunas, a gente acabou colocando essa condição para que se pudesse usar. Gustavo, a AstraZeneca está faltando, pelo que a gente viu em alguns mercados. Não tem, eu sei que não é a sua área, né, abastecimento e nem saber como está sendo distribuída, mas você tem conhecimento se vai faltar ou não corre perigo? Porque tem muita gente que tomou a primeira dose e está dependendo da segunda, né? A gente tem acompanhado, sim, essa questão. Não é propriamente da minha área, mas existe uma área aqui na Anvisa que acompanha o desabastecimento e toma as medidas para que isso não aconteça. A AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca ou da Fiocruz, né, porque na verdade já existe uma transferência de tecnologia para a Fiocruz, a gente tende a ter mais autonomia na fabricação, porque a ideia é que a Fiocruz aqui no Brasil faça tudo, desde o insumo farmacêutico ativo até o envase e a distribuição. Mas ainda está num processo de transferência, né? Não podemos dizer que já transferiu 100%, então por isso que a gente ainda pode sofrer com algumas questões de desabastecimento. Isso é muito preocupante e é por isso que a gente tem acompanhado de perto, porque num cenário de desabastecimento nós temos que ter estratégias para
ou garantir as 2 doses para as pessoas dentro do intervalo previsto em bula, ou mudar de plataforma, de tecnologia. Então, por isso que a gente tem acompanhado muito de perto e, claro, se tiver qualquer problema, a gente vai agir. Bom, as vacinas do mundo inteiro, tem um monte de vacina em testes, né? E não é diferente aqui no Brasil. Mas eu vi uma matéria em Ribeirão Preto que a Butanvac precisava, em Ribeirão Preto, de 400 candidatos e não conseguiu 200, conseguiu a metade, não está conseguindo. Ou seja, a vacinação começou a acelerar de uma maneira que dificilmente você vai conseguir candidato tanto para a Butanvac quanto para as outras vacinas. O que você me fala sobre isso? Quer dizer, esses testes não serão concluídos, vai para outro país, diminui a exigência? No caso específico da Butanvac, essa semana, inclusive, no mesmo dia que a gente decidiu sobre a questão dos adolescentes e crianças da Coronavac, nós publicamos uma alteração na proposta do estudo da Butanvac. E essa alteração é justamente para que, ao invés de ter que comparar com placebo, comparar com quem já tomou vacina. Porque qual que era o desafio, né, para fazer o teste? O grande desafio é achar pessoas que não se vacinaram, né, porque você, com o avanço da vacinação, você tem cada vez menos pessoas que não se vacinaram. E agora, nessa mudança, a gente acredita que isso vai facilitar os estudos, porque aí você compara pessoas que já vacinaram com Coronavac, e também a ideia é testar pessoas, a Butanvac, como uma vacina de reforço, uma vacina que sirva para quem já tomou doses com outras tecnologias, porque daqui para frente é isso, né? Vai ter que se mudar a proposta. A gente não tem mais pessoas, não vai ter mais pessoas que não se vacinaram com nenhuma. Então, essa mudança já está em curso, e isso vai acontecer para todas essas novas tecnologias que estão surgindo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem várias tecnologias que vêm de universidades, inclusive da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tem a Versamune. Que também foi uma parceria aí interessante. A UFMG, o UFRJ, Estadual do Ceará, todas estão vindo com novas propostas de vacina, uma nova geração de vacinas, que a gente chama, que são aquelas que já consideram o conhecimento que existe de variantes. E a gente tá acompanhando esses estudos e já pensando, não é que o critério diminui, a forma de estudar diminui, a forma de estudar muda. Então, por isso que a gente já está preparado para isso. A própria Butanvac, né? Aqui no Brasil Tupiniquim, a tecnologia dela, que é muito mais conhecida, que é aprovada internacionalmente, muito mais prática, muito mais fácil, quer dizer, caímos em terras tupiniquins e devemos, tomar a Deus, produzir uma belíssima vacina aí para um futuro, né, que pode ser um negócio muito positivo para a gente. Sim, sem dúvida. As tecnologias que estão surgindo aí das universidades são muito boas. Assim. Tanto a Versamune quanto a da UFMG, a Spintec e a da UFRJ já vem com uma proposta de uma tecnologia diferente de todas as outras, que são tecnologia de uma proteína, a gente chama de proteína recombinante. É como se a gente pegasse só a coroa do coronavírus, mudasse geneticamente ela e colocasse nas pessoas para gerar o anticorpo. E isso faz com que tenha menos efeitos colaterais, a gente tenha mais segurança e tenha uma resposta até melhor. Então, por isso que são tecnologias bem interessantes que a gente vai acompanhar muito de perto. Falamos da AstraZeneca e a nova vacina da AstraZeneca, do próprio instituto, né, do próprio laboratório, que é com RNA mensageiro, que ainda está em fase de testes. Tem novidade em relação a isso? Então, a gente está acompanhando esses testes aí. As vacinas de RNA mensageiro também são vacinas que a gente acompanhou muito a evolução científica dessas vacinas, especialmente na Covid, mas os resultados precisam ser gerados tanto na questão da segurança quanto da eficácia, né? Porque, como eu disse, o critério continua sendo 50% de eficácia, já que com as variantes a gente teve a circulação ampliada de vírus e por enquanto ainda estão em testes, mas a gente tem acompanhado muito de perto.
Você autorizou também o da academia chinesa, né? Um teste com 8.000 voluntários, essa de vírus inativado, para ser testado. Eu não sei se nós vamos conseguir esses 8.000, graças a Deus, a essa altura do campeonato, mas também está em fase adiantada, essa da academia chinesa, não? Também, essa também está em fase adiantada, mas essa também vem como uma proposta de reforço, né? A gente tem cada vez mais vacinas que vêm repensando a sua estratégia de estudo e vindo como reforço. A gente chama de reforço heterólogo, porque você dá uma vacina diferente do que as pessoas tomaram antes. E então, assim, nesse novo cenário, os estudos tendem a ser nesse sentido. E essa também é uma que a gente está acompanhando de perto. Os estudos que a Anvisa aprova são acompanhados muito de perto para que, assim que os resultados saem, a gente já começa a cobrar as empresas para submissão. Só para encerrar o quesito produção e distribuição e novas vacinas, nós falamos da Farmacor, aqui com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e tem uma também do Superapark, daqui com a Invent Tecnologia. Essa ainda está mais inicial, numa fase mais inicial, mas naturalmente vocês também autorizaram esse primeiro estudo. Muitas dessas vacinas, elas estão no que a gente chama de fase pré-clínica, ou seja, antes de testar em humano. Antes de testar em humano, uma vacina passa por uma batelada de testes em modelos animais, em modelos laboratoriais, para poder garantir segurança. Então, esses testes são fundamentais, porque se a gente não tem uma segurança muito bem caracterizada, nem chega a testar em humano. Então, por isso que quando a gente diz que está nas fases preliminares, é porque ainda está nesses testes aí, e é o caso dessa. Gustavo, só para encerrar, eu queria falar um pouco sobre contraindicações. A gente andou vendo alguma coisa de problemas capilares. Semana eu entrevistei um cardiologista clínico e um intervencionista. Eles estavam falando dos problemas no coração, dos trombos, de inflamações nas membranas cardíacas. Enfim, o que preocupa mais nesse momento das contraindicações? Olha, como é que a gente acompanha isso, né? A gente tem um sistema que chama Vigimed e também tem um sistema do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o que a gente chama de sistema de farmacovigilância, em que a gente recebe todas as notificações de casos de reações pós-vacina. É claro que é sempre um desafio fazer uma investigação para saber se a reação está relacionada com a vacina ou não, e isso é parte do nosso trabalho, mas também isso serve de dados para que a gente possa verificar se algumas das reações que têm acontecido com uma ou outra vacina é de preocupação. Quando a gente começa a ver com muita frequência, é que a gente entende, então, que a gente precisa intervir ou saber com mais detalhe o que está acontecendo. A gente tem atualizado as bulas das vacinas com todas as situações que a gente tem encontrado, mesmo que sejam raríssimas. E por que isso? Para dar transparência para a população, para que profissionais de saúde também possam estar preparados para intervir caso haja qualquer problema. Mas em todos os casos que nós atualizamos as bulas, nós verificamos que ainda existe um benefício maior do que o risco. Vamos pegar o exemplo da trombose. A gente tem visto aqui, no caso da trombose, a frequência de tromboses pós-vacinação é, no mínimo, 100 vezes menor do que a frequência em quem tem Covid. Então, quando a gente vê uma situação dessa, em que a frequência da reação é maior com a doença do que com a vacina, significa que o benefício da vacina é maior. Então, por isso que até o momento nada de evento adverso que surgiu faz mudar esse balanço, o risco-benefício que a gente aprovou. Quero agradecer imensamente Gustavo Mendes, gerente-geral da Anvisa, que falou para o seu quintal familiar aqui da nossa Estou em casa, estou me sentindo em casa. Gustavo, muito obrigado. Oportunamente, se for necessário, a gente volta a tentar um contato com você para trazer mais informações. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Um abraço a todos aí em Ribeirão. Gente, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo.
Mousse Cake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.